Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública do país. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou tratar contigo sobre um possível problema, uma possível treta na prova da PGE Rondônia entre as pessoas que fizeram a segunda fase desse concurso e a banca CESP/Sebrasp, justamente em relação a uma das questões subjetivas da prova de segunda fase aplicada hoje. Preste atenção porque o CESP, junto com a Fundação Carlos Chagas e a VUNESP, são as organizadoras principais que realizam concursos da advocacia pública no país. Eu separei aqui justamente pela incidência nos concursos, mas você pega aí o CESP/Sebrasp, praticamente domina os concursos da advocacia pública federal, mas também realiza concursos da advocacia pública estadual, também realiza alguns concursos de PGM, mas com menor incidência. A Fundação Carlos Chagas, ela praticamente domina os concursos da advocacia pública estadual, ela rivaliza com o CESP/Sebrasp nos concursos da advocacia pública estadual e também faz muito concurso da advocacia pública municipal. E a VUNESP faz alguns concursos da advocacia pública estadual, mas faz muito concurso da advocacia pública municipal. Então você tem praticamente essas três organizadoras se digladiando aí pelo mercado da realização de concursos da advocacia pública, seja municipal, seja estadual, seja federal. Bom, esse é o primeiro ponto que eu preciso que você perceba. Então, tudo o que acontece em concursos do CESP, FCC e VUNESP, concursos de procurador, é importante para que você analise e veja o que essas organizadoras estão fazendo, porque o próximo concurso em que essas coisas podem acontecer é o seu. E nada melhor do que aprender com o erro ou com o que tem acontecido nos concursos anteriores, para que você não seja surpreendido exatamente na sua prova ou na prova que você tanto almeja passar. Muito bem, essa é a primeira informação e premissa para que a gente possa entender o que eu vou explicar nesse vídeo. A segunda premissa é a seguinte, se você pegar a banca CESP, ela fez os últimos concursos da PGE Paraíba, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Rondônia teve prova de segunda fase, como eu falei, aplicada hoje, dia 13 de março de 2022, exatamente um domingo. A peça na PGE Paraíba foi uma ação de reintegração de posse. A jurisprudência cobrada foi uma jurisprudência geral sobre reintegração de posse. Quando eu falo jurisprudência geral, eu estou dizendo que não foi cobrado na prova nada específico do Estado, ou seja, eu não tenho aqui uma jurisprudência STJ-STF formada na Corte Superior a partir de uma atuação da PGE-PB, é isso que eu quero dizer. PGE Alagoas caiu um parecer sobre responsabilidade civil, jurisprudência também geral, nada especificamente voltada à atuação da PGE Alagoas. Ceará caiu uma contestação em ação coletiva, também nada especificamente voltado à atuação específica da PGE Ceará nos tribunais superiores. Mato Grosso do Sul caiu um agravo em ação de saúde, também jurisprudência geral das cortes superiores, nada específico sobre a atuação do Mato Grosso do Sul. Perceba que o CESP ele tem efetivamente essa linha de atuação em concursos da advocacia pública. Normalmente não se cobra nada que seja extremamente direcionado à atuação da Procuradoria. Isso normalmente acontece quando você está diante de um concurso com banca própria, ou seja, a banca é formada pelos próprios procuradores da casa. Existe uma comissão, nesse caso, que é formada pelos próprios procuradores da casa, que formam efetivamente esse corpo de procuradores para aplicação de provas subjetivas e orais. Isso é banca própria, em alguns concursos acontece. Quando acontece, a tendência é que se pergunte muita coisa sobre a realidade da própria procuradoria. Mas quando a banca é geral, como por exemplo CESP, FCC e VUNESP, pode acontecer, mas isso não é comum, como eu acabei de mostrar aqui nas últimas 4 peças de segunda fase do CESP/Sebrasp, que é efetivamente o que a gente está analisando nesse vídeo. A PGE Rondônia cobrou hoje o seguinte, presta atenção. O artigo 38 da Constituição do Estado de Rondônia diz o seguinte: a Constituição pode ser emendada mediante proposta, parágrafo 2º,
A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. Uma questão subjetiva da PGE Rondônia hoje, aplicada pelo CESP, perguntou se esse dispositivo era constitucional. Eu não tenho acesso à prova de segunda fase, mas o que me foi passado por mensagens no Instagram de pessoas que fizeram a prova é que a questão perguntava se especificamente o caso da Constituição do Estado de Rondônia era ou não constitucional. Então a questão perguntou se essa norma da Constituição do Estado de Rondônia é ou não constitucional. Basicamente, esse quórum aqui para a emenda à Constituição Estadual. O Supremo Tribunal Federal analisou esse caso especificamente, ou seja, da Constituição do Estado de Rondônia, na ADI 6.453 Rondônia. Isso está no último informativo do Supremo, publicado, informativo 1043. Esse julgamento foi finalizado em 11 de fevereiro de 2022, mas foi publicado em 18 de fevereiro de 2022. A data de publicação é exatamente essa, ó, no Diário de Justiça Eletrônico, 18 do 2 de 2022, ata número 26 de 2022. Nós temos, portanto, aqui uma publicação de decisão no dia 18 de fevereiro, que é quando efetivamente essa decisão passa a se tornar conhecida por todo mundo, ou presume-se isso, né? O Supremo, ao julgar essa ADI 6453 Rondônia, ele disse que esse quórum aqui é inconstitucional porque ele aplicou o princípio da simetria com a Constituição Federal, e o Supremo disse, ao final, o seguinte: é inconstitucional norma de Constituição Estadual que preveja quórum diverso de 3/5 dos membros do Poder Legislativo para aprovação de emendas constitucionais. Esse é o entendimento do Supremo, é um entendimento geral, que analisou, no caso específico, o quórum da Constituição do Estado de Rondônia, na ADI 6453, informativo 1043, como acabei de explicar. O Supremo aplicou o princípio da simetria com a Constituição Federal. Bom, muito bem. Qual é a treta que eu falei no começo do vídeo? Qual é o problema? Nós temos um problema, mas, na verdade, eu preciso tratar de 2 questões importantes com você. Então eu digo, ó, tem 2 questões importantes aqui. A primeira questão importante que você precisa se ligar, já que você pretende fazer concursos da advocacia pública e muito provavelmente vai se submeter aí a provas CESP no futuro, a primeira questão é o seguinte, ó, você pode me perguntar, professor, é comum cair jurisprudência do próprio Estado na prova, ou seja, algo direcionado no que diz respeito àquela procuradoria? Isso é uma tendência? Eu devo me preocupar com isso? Essa deve ser uma preocupação minha para provas futuras? Como eu mostrei para você aqui em cima, não é comum que o CESP/Sebrasp cobre jurisprudência específica do Estado na sua prova. Não é comum. Acabei de mostrar isso aqui na premissa anterior, no começo do vídeo. A gente viu que não é comum. Isso é comum quando você tem uma banca própria realizando a prova subjetiva e a prova oral. Quando a banca é genérica, por exemplo, CESP realizando uma prova de procuradoria, nesse caso, organizando e sendo responsável pela elaboração da prova, nós vimos que não é comum. Então, eu não posso dizer que a cobrança na segunda fase da PGE Rondônia sobre uma questão específica acerca da Constituição do Estado de Rondônia, eu não posso dizer que isso é uma tendência, não posso. Então, se isso se tornar uma tendência nas próximas provas, eu vou ser o primeiro a trazer isso aqui para o canal para te orientar para futuras provas dos concursos da advocacia pública. Agora, essa deve ser uma preocupação sua quando você estuda para concurso público, embora isso não seja uma tendência, quando você vai fazer concurso da advocacia pública de determinado estado, ou seja, PGE, é importante saber quais são as ações, pelo menos do que diz respeito à Constituição do Estado para o qual você vai prestar o concurso, que está no Supremo Tribunal Federal, ou quais são as ações diretas de inconstitucionalidade que essa Constituição sofreu ao longo de sua história junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque aqui, nesse caso, nós tivemos uma pergunta direcionada à Constituição do Estado de Rondônia. E a PGE é a PGE Rondônia, prova aplicada hoje. Então, embora essa não deva ser uma preocupação neurótica de sua parte, é importante que você saiba pelo menos quais são os questionamentos a nível de Constituição Estadual que estão no Supremo Tribunal Federal ou que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal
seja para a declaração de constitucionalidade, seja para a declaração de inconstitucionalidade. Então, esse é um primeiro ponto que eu recomendo que você preste bastante atenção. Por exemplo, tudo indica, nós estamos nos aproximando dos concursos da Advocacia Geral da União, então tem muita jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, jurisprudência federal, que é importante que você conheça para os concursos da Advocacia Geral da União. Se você fosse preparar para advogado da União, tem muita jurisprudência importante. Se você fosse preparar para PGF, então, Procurador Federal, tem muita jurisprudência relacionada à administração indireta federal importante. Se você fosse preparar para Procurador da Fazenda Nacional, tem muita jurisprudência em sede de direito tributário e de processo tributário importante nas cortes superiores que você precisa saber para o enfrentamento dessas provas. Não é uma tendência perguntar algo extremamente relacionado à atuação da Procuradoria, mas essa deve ser uma preocupação dos seus estudos, porque pode acontecer. Afinal de contas, não há absolutamente nada que impeça com que uma prova exija, numa segunda fase, um conhecimento específico da Procuradoria ou da atuação da Procuradoria que você está realizando o concurso em determinado processo numa Corte Superior. Então, essa é uma primeira questão importante que eu acho que você tem que se ligar para os concursos da advocacia pública que você quer fazer no futuro. A segunda questão importante diz respeito diretamente à prova. O edital da PGE Rondônia prevê expressamente no item 16.34.1 o seguinte: as jurisprudências dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração de questões desde que publicadas até 30 dias antes da data da realização das provas. Então, você tem aqui que o próprio edital estabelece qual é o limite temporal de cobrança de jurisprudência dos tribunais superiores publicada. E eu disse para os senhores aqui que essa jurisprudência foi publicada no dia 18 de fevereiro. O problema é que a prova foi aplicada hoje, 13 de março. Nós não temos 30 dias do dia 18 de fevereiro para o dia 13 de março. Então, em tese, aquilo que cobrou a segunda fase da PGE Rondônia desobedece o item 16.34.1. Agora, eu preciso fazer um adendo aqui, porque dentro desse segundo ponto existem também, na minha opinião, duas questões importantes. A primeira questão é a seguinte, veja, o Supremo resolveu essa questão aqui através da aplicação do princípio da simetria. Eu vi essa decisão do Supremo no informativo 1043, mas eu não gravei vídeo porque eu achei a decisão muito simples. E a decisão é simples porque ela reitera jurisprudência já antiga do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aplica o princípio da simetria há muito tempo, há vários anos, para impedir quórum diferenciado, seja maior ou menor, para emendas constitucionais estaduais. Ou seja, o Supremo estabelece aqui, nesse caso, o princípio da simetria para que se possa modificar a Constituição Estadual via emenda, para que se respeite o mesmo quórum que se tem na Constituição Federal para emendas à Constituição Federal. Então, se esse questionamento ele fosse genérico, sem efetivamente vincular a Constituição de determinado Estado, eu não veria problema, porque nós temos jurisprudência anteriores à publicação do edital e anteriores a 30 dias efetivamente de publicação, que poderiam ser questionadas na prova sem nenhum problema. Mas me parece, eu não tenho acesso à prova, mas me parece que a questão perguntou especificamente sobre o quórum da Constituição Estadual de Rondônia. Se a questão perguntou especificamente sobre o quórum da Constituição Estadual de Rondônia, então, nesse caso, me parece que a exigência de conhecimento para o enfrentamento da prova não é o conhecimento geral acerca da jurisprudência do Supremo, acerca do quórum das emendas constitucionais e do princípio da simetria que deve ser obedecido. Me parece que o examinador queria que você dissesse e soubesse o que está na ADI 6453, não obstante isso seja uma simples reiteração dos entendimentos passados. Porque se a questão perguntou explicitamente sobre o quórum da Constituição do Estado de Rondônia para a sua alteração via emenda constitucional, então eu penso que a jurisprudência cobrada enquanto resposta não respeita o item 16.34.1. Professor, isso não é um preciosismo de sua parte? Não acho, porque concurso, nesse caso, as regras do concurso precisam ser analisadas de forma objetiva, não subjetiva. Existe uma diferença entre uma questão que pergunta genericamente qual é a jurisprudência do Supremo acerca, nesse caso, do quórum que as constituições estaduais devem estabelecer para a sua alteração via emenda,
E existe, nesse caso, diferença desse questionamento para o questionamento que pergunta qual é a decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à constitucionalidade ou não do quórum de determinada Constituição de determinado Estado. Ainda que as respostas sejam, em tese, iguais, a forma de perguntar não é. Então, nesse caso, eu não tenho acesso à prova, repito, não sei te dizer exatamente como foi o enunciado, mas se o enunciado perguntou especificamente sobre o quórum da Constituição do Estado de Rondônia, eu vejo o problema sim e, portanto, penso que essa cobrança não respeita o item 16.34.1. Mas se for genérica, eu já mudo efetivamente de opinião e aí me parece que não há violação a item de edital. Então essa é a possível treta ou possível problema da PGE Rondônia aplicada hoje. Mas eu não gostaria de encerrar esse vídeo, e esse vídeo é um vídeo de alerta para as suas próximas provas da advocacia pública, especialmente se você for enfrentar provas do CESP. É um vídeo alerta porque eu não gostaria de finalizá-lo sem dizer o seguinte, ó, a última questão importante desse vídeo é que o CESP/SEBRASP tem vacilado muito nos últimos concursos da advocacia pública. Nós temos recebido muitas reclamações de candidatos acerca de vários procedimentos adotados em dia de prova, pós-prova, espelhos de correção. Esse tipo de questionamento agora me parece efetivamente que há um problema aqui se foi perguntado de forma específica. Então, é bom você ficar de olho justamente porque, embora ninguém queira efetivamente passar por situações como essa, pode acontecer e aprender com o erro que está ou que estão, os erros que estão acontecendo na banca em concursos anteriores para se precaver em relação ao seu concurso é importante. Então, nesse caso, é importante sim você ficar de olho em tudo que existe sobre a Constituição do Estado para o qual você vai fazer concurso de Procuradoria de Estado no futuro, se a banca for CESP/SEBRASP, porque pode acontecer de se cobrar algo específico, como aconteceu aqui na PGE Rondônia. Essa é uma preocupação, inclusive, que você deve ter independentemente de banca, mas tem que ficar de olho especificamente no CESP/SEBRASP. Então, um vídeo aqui de alerta para que você possa entender o que aconteceu hoje na PGE Rondônia e ficar ligado para os próximos concursos de Procuradoria. Pela sua atenção, obrigado, forte abraço e até os nossos próximos encontros.